de igreja sede, eu já fui pregador itinerante, eu já fui supervisor de congregações, já cuidei de subcongregações, eu tenho um pouco de experiência na obra de Deus. Tenho uma caminhada, eu conheço a obra de Deus, eu sei o que é igreja. Eu comecei jovem, solteiro, na casa de Deus, muito jovem. Na minha tenra idade, eu estava lá, como porteiro da casa do Senhor. Comecei ali, como porteiro, vigiando carro no meio da rua. Como na época não tinha carro, a gente vigiava bicicleta e cavalo amarrado na frente da igreja. Nunca vi um crente ofertar, dizimar e pagar um voto para dizer que ele caiu na miséria, caiu na fome e perdeu o que deu. Não, pelo contrário, todos que têm ofertado, dizimado e pago seus votos têm prosperado de uma maneira sobrenatural. Eu conheço. Essa afirmação aqui de Agostinho é uma suposição que eu não acredito, nem creio, nem tomo posse. Então, o problema da pobreza da igreja de Jerusalém se agravou ainda mais com o martírio de Estevão. Depois da morte de Estevão, todos os crentes, exceto os apóstolos, precisaram sair de Jerusalém. Está lá em Atos 8:1. Começou uma implacável perseguição aos cristãos e eles tiveram de deixar suas propriedades e casas e fugir da Judéia. Aí sim, eu creio que também a fome, né, e a miséria contribuiu para isso daqui. Que essa perseguição foi terrível. Né? A igreja de Antioquia já havia enviado uma ajuda financeira para os pobres da igreja de Jerusalém. Isso em Atos, capítulo de número 11, versículo 29 a 30. Não vamos ler. 8 anos antes de escrever essa carta, Paulo já assumira um compromisso público com os apóstolos Pedro, Cefas, Tiago e João, líderes da igreja de Jerusalém, de que ele iria para os gentios e de que, além de realizar o seu ministério, entre eles também cuidaria dos pobres. Eis o relato de Paulo. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, quando você lê Gálatas 2, 9 e 10, há uma promessa que Paulo iria cuidar dos pobres de Jerusalém. Essa promessa foi feita numa convenção entre os apóstolos, coluna da igreja, Pedro, Tiago e João, lá na igreja sede em Jerusalém, nessa convenção, 8 anos antes do que está acontecendo aqui, em 1 Coríntios 16, 1, 2, 3 e 4, Paulo já tinha prometido que ia cuidar dos necessitados da igreja mãe de Jerusalém. E também é registrado na Bíblia Sagrada que a igreja de Antioquia gentílica já tinha também enviado ofertas, donativos, dinheiro para bancar, né? Ajudar os crentes necessitados da igreja mãe em Jerusalém. Quando Paulo recebeu a delegação de concentrar seu ministério no mundo gentílico, ele aceitou de igual maneira o desiderato de concentrar a sua atenção no atendimento aos pobres. Paulo tinha essa aspiração pela obra social
dentro da igreja, ajudar os necessitados, né? Para Paulo, missões e ação social caminhavam de mãos dadas. Sempre que a igreja pensa só em evangelização e não faz ação social, contraria o projeto de Deus. Sempre que a igreja pensa apenas em ação social e esquece da evangelização, também está fora dos planos de Deus. Paulo pregava e também assistia aos pobres, né? É isso que precisamos para os dias atuais. Pregar a palavra, evangelizar e dar assistência a quem necessita. Você vê que há muitas comunidades no Rio de Janeiro, né? Vamos falar aqui, Rio de Janeiro, sai na televisão todo o tempo, comunidades no Rio de Janeiro necessitando de um pão. As pessoas, agora nessa pandemia, tudo que é de podridão nessa pandemia aparece, né? Podridão. Isso é bom para saber como é que está a situação do Brasil. O estado do Rio de Janeiro tem, não só o Rio de Janeiro, como outros lugares, pessoas de rua que não têm condições nenhuma de sobreviver. Sobrevive por uma marmita de almoço que recebe, né? E você vê que as pessoas que fazem parte das ONG, associação e instituto, elas estão sem nenhuma reserva de alimento. Não tem arroz, não tem feijão, não tem óleo. Não estou nem falando de carne aqui, nem de café. Estou falando de feijão, farinha, açúcar, né? Arroz. Não tem, né? Onde estão as igrejas ricas do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tem muita igreja rica, riquíssima, né? Ministério da Assembleia de Deus, riquíssimo. Aí, o Rio de Janeiro tem. O Rio de Janeiro tem igrejas ricas, podre de rica, porque os líderes, né? Os líderes das igrejas ricas do Rio de Janeiro, presbiteriana, batista, tem que se juntar todo mundo agora, adventista, testemunha de Jeová, né? Juntar todo mundo juntar, né? Renascer em Cristo e outras, igreja neo, são ricas, as batistas, as Assembleias de Deus, tudo rica. Por que vocês aí, né, como liderança, não faz aí o sopão, né, nessa pandemia, não faz aí marmita para entregar nas comunidades carentes que o povo está morrendo de fome? Tem muita gente morrendo de fome. Tem muita gente morrendo do corona e outros morrendo de fome. Porque associação, instituto, né? E essas pessoas que trabalham aí doando marmita não tem material para trabalhar, porque os empresários fecharam as portas e também fecharam as doações. E aí, né? Cabe à liderança evangélica, crente, doar. Vocês não são ricos, né? Não são ricos, graças a Deus. Por Deus ter enricado vocês. Vocês são aí milionários, trilionários. Prega o evangelho. Agora seria a hora da igreja fazer a diferença, né? Se o apóstolo São Paulo tivesse vivo aí, ele ia ajudar aqueles que estão com fome, né? Eu não faço porque eu não tenho condição, viu? Eu mal estou pagando o aluguel da Adesud. Nós temos pouquíssimas ovelhas congregando, pouquinho, muito pouquinho. Nosso ministério é pequenininho, nossa igreja é pequenininha, né? É muito pequenininho. Mas tem ministério aí, menino, que tem 1 milhão de membros. Se você fizer uma campanha aí de arroz, açúcar, feijão e óleo, olha, os irmãos vão trazer de carroça, né? De caminhão. Aí você pega e leva para as comunidades carentes aí do seu estado, que está tudo morrendo de fome. Não tem auxílio, não tem emprego, não tem dinheiro
e não tem condições nenhuma de se manter. Então, a hora é essa dos crentes fazer a diferença. Se tiver alguém para doar para mim, doe para ver se eu não faço. Eu faço. Você doa, eu faço, e você acompanha junto, né? Para não dizer que eu comi nada de você. Como diz o apóstolo São Paulo. Pega a oferta aí na igreja de Corinto, escolhe os irmãos que tem que levar essa oferta e eu vou junto. Não quero oferta na minha mão, não quero dinheiro na minha mão, como se diz em outras palavras, para depois não me chamar de ladrão. É isso que Paulo está dizendo, tá? Paulo escreveu, segundo aos Coríntios, mais ou menos um ano depois de 1 aos Coríntios. Ele dá testemunho de que esse projeto de levantamento de oferta para a igreja pobre de Jerusalém havia sido um sucesso, tá bom? 2 anos depois, quando ele fez um apelo à igreja de Roma, ele inclui Corinto, Acaia, como um bom exemplo. Aí você vai encontrar lá a igreja de Corinto como um bom exemplo para a campanha de ofertar em Romanos capítulo 15, versículo 26. Ou seja, aquela igreja de antes, que não queria ofertar, que ofertava pouco, que era orgulhosa, porque era rica espiritualmente e não era agradecida, né? E não queria contribuir com essa campanha de Paulo aos santos necessitados de Jerusalém, agora serve de exemplo para a igreja de Roma, a igreja de Corinto. Romanos 15, 26. Então, o povo aprende a contribuir? Aprende. Por isso que cada pastor, cada líder, continue pedindo, agora faça a coisa com transparência, com seriedade, né? Sem esnobar, sem ostentar, respeitando o dízimo, a oferta e o voto dos santos, empregando verdadeiramente na obra de Deus. Faça coisa séria, faça coisa séria, trabalhe com seriedade e Deus honrará você e enviará mantenedores para a sua obra. Paulo entendia que as igrejas gentílicas deveriam abençoar financeiramente a igreja de Jerusalém, pelos benefícios espirituais recebidos dela. Paulo ainda exortou a igreja de Roma, dando um testemunho do sucesso que fora o levantamento de oferta na Macedônia. E veja o princípio espiritual que Paulo ensina, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, deve também servi-los com bens materiais. Paulo dizia o seguinte, né? Foi através da igreja de Jerusalém, a igreja mãe, que os gentios conheceram o evangelho Boas Novas, né? O evangelho Boas Novas. Por isso, eles eram devedores e deveriam ajudar a necessidade dos santos em Jerusalém. Na Macedônia ficava a igreja de Filipos, Tessalônica, Bereia. Corinto situava-se na região de Acaia. Paulo dá testemunho para a igreja de Roma que a igreja de Corinto respondera positivamente ao desafio de ofertar para os crentes pobres da Judéia. Paulo diz que a igreja gentílica era devedora da igreja de Jerusalém. A igreja gentílica havia recebido benefícios espirituais e agora deveria retribuir os benefícios materiais. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Devemos cuidar primeiro dos membros da nossa casa. Vamos ler aqui. 1 de Timóteo 5 e 8. Deixa eu ler para você. 1 de Timóteo 5 e 8, né? Coisa boa é ler a palavra de Deus. 1 de Timóteo 5 e 8. Vamos lá?
Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Isso pode traduzir para os seus familiares de sangue, como para a família espiritual que é igreja. Deus abençoe aí o nosso irmão. Irmã Tânia Fernandes, Pai do Senhor, boa noite, saúde para a senhora e toda a sua família. Nossa irmã Manfreire Coelho, Pai do Senhor, boa noite, Jesus te abençoe. Tá? Saúde, Manfreire, para você e toda a sua casa. Tá bom? Eu creio na oração. É verdade. É verdade. Então, devemos cuidar primeiro dos membros da nossa casa, depois devemos fazer o bem a todos, mas principalmente a família da fé. Vamos ler aqui Gálatas 6:10. Ao que diz aqui. Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, né? A igreja não pode ser como o mar morto, né? Que só recebe, ela precisa aprender a distribuir um pouco daquilo que Deus lhe dá. E isso é verdade. Paulo não tem constrangimento algum em contar para os coríntios que ele precisava de dinheiro e por que ele precisava desse dinheiro. Paulo não é apenas direto, mas também autoritário. Como ordenei às igrejas da Galácia, Paulo deu uma ordem à igreja da Galácia e gostaria que a igreja de Corinto seguisse os mesmos princípios. Pedir dinheiro de uma forma ética, bíblica, correta, para motivos corretos, é tão moral quanto você cuidar de sua família. Então, faça a coisa com seriedade. Você que é pastor, pastora, bispo, bispa, apóstolo, né? Você que é liderança, que anda com um cajado na mão, peça o dinheiro e faça com seriedade. Jesus diz, mas bem-aventurado é dar de que receber. Está lá em Atos, capítulo 20, versículo 35. Vamos ler? Vamos ler, a live continua. Nós estamos aqui abordando 1 Coríntios 16, de 1 a 4. Estamos aqui pregando a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Vamos ler Atos dos Apóstolos 20 e 35. Daqui a pouco nós estamos terminando, mas eu quero concluir este assunto. 20 e 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Então, né? Doar é um ato de adoração. O ato de ofertar é um ato cultico, né? E um ato de adoração. Há muitas pessoas que não sabem disso. A oferta, o voto, né? E o dízimo é uma adoração ao Senhor. Doar é um ato de adoração ao Salvador ressurreto. Devemos fazê-lo com espontaneidade e alegria. É um sacrifício agradável. Agradável. Estou terminando. Paulo apresenta o próprio testemunho à igreja de Filipos. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos. Isso aqui é uma oferta. O que me veio de vossa parte,
como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 18, fala o apóstolo São Paulo recebendo uma oferta, né, ali da igreja de Filipos, e ele recebeu das mãos do irmão Epafrodito. E ele diz que essa oferta, ela é o quê? Um aroma suave às narinas do Eterno, como sacrifício aceitável diante de Deus e aprazível diante de Deus. Então isso é oferta que muita gente não entende. Incentive a contribuição sistemática, uma contribuição organizada, né? O apóstolo Paulo ensina: cada um de vós ponha de parte em casa. Paulo propôs planos funcionais para que a igreja de Corinto fosse mais efetiva na contribuição. Pôr de parte em casa significa separar regularmente o dinheiro para a oferta. Se não formos sistemáticos e regulares na contribuição, nunca vamos contribuir. Nunca. Se esperarmos sobrar para contribuir, possivelmente não ofertaremos. Se fôssemos tão sistemáticos na contribuição quanto nos nossos investimentos, a obra de Deus prosperaria muito mais. Se você não for sistemático em contribuir, em dizimar, ofertar e pagar o seu voto, você não consegue fazer. Mas não consegue mesmo. E é por muita gente não conseguir fazer, por ele não adotar a contribuição sistemática, é que a igreja de Deus sofre tanto, necessitando de oferta, dízimo e voto. Não é para sobrecarregar uns, nem deixar outros sem responsabilidade. Nessa oferta que o apóstolo São Paulo pede em 1 Coríntios capítulo 16, 1, 2, 3 e 4, ele manda todo mundo contribuir, do pobre ao rico. Não sobrecarrega ninguém. Cada um dá de acordo com a sua vontade. Aquilo que o Espírito Santo tocar, né? Não está ali isentando ninguém. Todo mundo contribui. Contribui o rico, contribui o pobre, contribui o que tem, contribui o que não tem. Ninguém fica sem contribuir. Não está estipulando valor. Todo mundo ajuda e a obra de Deus segue. A contribuição é uma graça e não um peso. A contribuição é uma graça e não um peso. Dizimar, ofertar e pagar voto é uma graça e não peso, né? Não peso. A contribuição deve ser privilégio de todos. Paulo prossegue: cada um de vós, todas as pessoas podem e devem contribuir. Paulo espera que cada membro da igreja participe da oferta, tanto os ricos quanto os pobres. Os crentes da Macedônia chegaram a rogar insistentemente a graça de participar da contribuição aos santos. O que é graça? Graça é um dom imerecido de Deus. É Deus quem nos dá o privilégio imerecido de cooperarmos com a sua obra. Então, não deixa de contribuir. Aqui eu encerro esse assunto de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1, 2, 3 e 4. Eu encerro aqui. Nunca deixe de ajudar a obra de Deus. Tem muitas igrejas sofrendo. Tem muitas igrejas sofrendo. O ato de ofertar é um ato cultico. Coloque isso na sua cabeça. Coloque na sua mente. Se o povo de Deus para de ofertar, para de dizimar e para de pagar voto, a igreja fecha as portas. Pastor nenhum consegue. Pastor nenhum. A gente sabe que a igreja, ela é do Senhor Jesus. O dono dela é o Senhor Jesus.
Quem morreu por ela foi o Senhor Jesus. Se você não quiser dar, Jesus levanta outro para dar, porque ele cuida da sua obra, ele vela pela sua obra, ele é cuidadoso, minucioso e amoroso pela sua obra. Se você não quer, Deus levanta outros para dar, para ofertar, para dizimar. Mas falando numa linguagem humana, a obra de Deus precisa do seu dízimo, necessita da sua oferta, necessita do seu voto. A partir do momento que você para, a obra sofre, a obra paralisa. Não tem como você manter uma igreja sem contribuir, sem a ajuda dos irmãos, sem a oferta dos irmãos. Como? Como é que você vai? Não tem como. A não ser que você tenha aliança com outras pessoas. Tenha patrocinadores. Tem muitas igrejas que é patrocinada por político. Aí sim, né? Aquele curralzinho. Tem que votar nele. Tem que permitir ele dar discurso em cima do púlpito. Tem que permitir ele, na campanha dele, levar os santinhos dele para entregar na igreja. Faz o... Não é o showmício, não, né? É o cultumício, né? Faz lá, o político sobe, fala o que quer, todo mundo vota nele. A igreja confia ali no seu político, né? Que não é o meu caso. Nós não temos aliança com político nenhum. Nós apenas pedimos aos irmãos uma oferta de amor para nos ajudar no aluguel da ADESUD. Se você não ajuda, como é que a igreja vai? Como é que a igreja avança? Como é que a igreja segue? Não tem como. Tem que ter alguém para ajudar. Até Jesus tinha tesoureiro. E se ele tinha tesoureiro, é porque alguém ofertava, dizimava e pagava voto. Se Jesus precisava de patrocinadores para o seu ministério, imagina um coitado como eu. Imagina os pastores de hoje. Eles precisam. Agora, por causa de alguns que são esbanjadores, que desvia o dízimo, a oferta e o voto, que compra isso, que compra aquilo, que ostenta, por causa desse, aí todos os pastores são assim? Todos são ladrões? Todos pegam o dinheiro e desvia, todos pegam o dinheiro e come, e todos pegam o dinheiro para o seu próprio benefício? Não são todos que são assim, não. Ainda existem homens de Deus sobre a face da terra, fazendo a obra com muita seriedade, fazendo a obra de verdade, pregando o evangelho de verdade e pedindo uma oferta, um dízimo, uma oferta, um dízimo e um voto para manutenção da casa do Senhor. É manutenção da casa do Senhor. Não é manutenção de outra coisa, disso ou daquilo. É verdadeiramente manutenção da casa do Senhor. Então, não deixe de ajudar os verdadeiros pastores que estão fazendo uma obra séria. Não deixe de contribuir, não deixe de dizimar, não deixe de ofertar, não deixe de pagar o seu voto. Eu quero aqui, nessa oportunidade,